Vamos ter aqui um workshop sobre as exportações portuguesas em 2020, condições para a recuperação das empresas e da economia. E, no fundo, isso insere-se num programa de trabalho que nós temos com um grupo muito selecionado de empresas, mas trata de um tema de interesse geral e sofre do mesmo problema que nós temos estado a verificar, é que há diversas associações empresariais que têm produzido neste momento documentos muito interessantes sobre a recuperação. Se calhar confiam todas que o Ministério da Economia fará uma súmula e tirará daí alguma conclusão. Eu, até ao momento, estou convencido que ninguém faz súmula nenhuma e de que estes trabalhos ainda não chegaram a uma fase de grandes consequências. Ouvimos falar muito na necessidade da bazuca e no que a bazuca nos vai ajudar, e não se ouve uma palavra sobre o facto de cerca de 50% do Portugal 2020, portanto o quadro comunitário atual, estar por utilizar. Portanto, nós não temos falta de recursos financeiros. Nós temos falta de organização para aproveitar os recursos financeiros, ou fixarmos nesses programas metas e critérios de seleção muito irrealistas e, portanto, neste momento devemos estar a entrar num período que normalmente é fértil em meter dinheiro pela boca abaixo de alguns dos que possam caber dentro dos setores para se ter uma boa taxa de execução do processo. Um agradecimento especial e em particular ao Dr. Pedro Ferraz da Costa e pela oportunidade de poder partilhar o que é que estamos a fazer e qual é o diagnóstico que temos neste momento. Espero que seja de facto tão orientada à ação como estava a referir, mas é esse o nosso objetivo e é para isso que estamos cá. E de facto concordo que temos de continuar a trabalhar para aumentar o perfil e o exportador, que é manifestamente competitivo, isso de facto já o sabemos, do país e continuar a trabalhar nessa frente, porque 2020 de facto tem sido um ano com muitos desafios, mas também com alguns resultados interessantes, ou pelo menos confirmam algumas das coisas que nós já sabíamos ou intuíamos. Ora bem, eu hoje, se me permitem, vou dividir aqui a minha apresentação em três. Primeiro, falar-vos um bocadinho de exportações e investimento, não só numa perspectiva de longo prazo, mas acima de tudo o que é que está a acontecer neste ano em particular, os desafios e o que é que fizemos ao longo da pandemia e as macro-tendências e as perspectivas. A quebra no PIB em Portugal, se formos a comparar com outros países da zona euro e do resto do mundo, é superior. Isto são estimativas médias. No fundo, nós trazemos aqui a estimativa mais kosher que temos em termos de previsões. Estamos a falar aqui tudo de modelização e já vamos entrar dentro do que nós consideramos poder ser previsão econométrica e o que é que os próprios dados davam. A única boa notícia que podemos tirar daqui é que a recuperação de Portugal em 21 e 22, tudo indica que será mais rápida, sobretudo em termos de exportações, do que tanto o resto do mundo como os países da União Europeia e da zona euro. E, portanto, não são más notícias. E, portanto, à partida, 21 e 22 já iriam ser anos bons de crescimento em termos de exportações. Estas previsões, pelo menos de base econométrica, indicam o mesmo. E eu creio que isso se irá manter. Porquê? Porque o perfil exportador do investimento que angariámos em 18 e 19, em 17, 18 e 19, mas sobretudo 18 e 19, é de facto bastante inovador, altamente competitivo e, portanto, tudo indica que, independentemente de estímulos grandes na Europa ou não, já iríamos crescer. O peso das exportações, que se chamam de bens de alta tecnologia, e isto depois podemos entrar aqui muito na metodologia desta proporção, mas seja como for,
aumenta. Passa de 3% para 5% em 2019 e o setor que mais cresceu, e isto é uma mensagem que eu não me canso de partilhar, foi tudo o que está à volta do setor automóvel, portanto, o setor automóvel e respectivas componentes. Estamos a falar de, em termos de exportações em 10 anos, quase que duplicaram, estamos a falar, se pode mesmo dizer, duplicaram o volume de exportações. O que para o nosso perfil exportador é uma mudança muito significativa. A outra boa notícia é que isto poderia ter acontecido com prejuízo de outros setores. Por isso é que a primeira coisa que eu vos disse foi que não houve nenhum setor que tenha reduzido e, portanto, mesmo os setores tradicionais, de facto, recuperaram bem. Quando digo setores tradicionais, estamos a falar de têxtil, vestuário, calçado e o agroalimentar, que também tem tido um comportamento muito, muito interessante em vários subsegmentos. E isto quer dizer que, com estas paragens, etc., não só precisamos de um aumento muito significativo de exportações, como vamos estar a lamber estas feridas, entre aspas, durante algum tempo. Porque vai ser preciso pagar isto. E isto vai ter impacto a 2 níveis, a meu ver. E há uma parte da equação que eu tenho a dizer. Eu, pessoalmente, ainda não percebi como é que se vai totalmente resolver. Que é o seguinte: vai afetar, objetivamente, a saúde financeira das empresas. Aqui, entre nós, só no final da pandemia é que podemos ver como é que a coisa fica totalmente, mas já temos aqui uma pequena indicação. Mas o que eu me interrogo é como é que os empresários vão gerir os ganhos de capital nisto, porque isto vai ter um impacto muito, muito grande na rentabilidade de capital que eu pus nas empresas. Este ano de paragem ou de redução de exportações. E, portanto, ou nós recuperamos muito rapidamente as exportações, e isso é um esforço que vamos ter de fazer. Felizmente, como eu vos estava a dizer, não só as previsões, como mesmo a nossa expectativa em termos de capacidade instalada produtiva já indicava que iríamos nesse sentido, mas, mesmo assim, vamos ver como é que a saúde financeira fica das exportadoras até ao final da pandemia. Eu espero que este endividamento não cresça muito mais e, acima de tudo, que a partir do final do primeiro trimestre de 2021 possamos começar a recuperar, caso se volte a ver alguma regularização mais sistémica das exportações. Quando nós falamos com os órgãos decisores, portanto, com os conselhos de administração das empresas internacionais que investem nesta linha, objetivamente, estas empresas podiam escolher qualquer país do mundo para investir nisto. Isto é uma procura e uma concorrência duríssima por talento e capacidade virtuosa de ligação deste talento com um ecossistema que esteja sempre a alimentar de talento novo. Portanto, tipicamente muito próximos de uma universidade. Por isso é que eu estava a dizer, o projeto da Bosch é conhecido, porque as pessoas sabem a relação e o próprio incentivo que teve da Universidade do Minho para avançar. Mas o que eu queria passar aqui a mensagem é o seguinte: estes projetos, efetivamente, são muito complicados de angariar, mesmo com um pacote de incentivos interessante. Porque não só vos posso garantir que os meus concorrentes têm bons pacotes de incentivos, como até um dos principais concorrentes que eu tenho nesta linha é a França. Portanto, não é propriamente aquele concorrente habitual com quem nós lidamos para outro tipo de investimento. Estamos a falar de, em França e no centro da Europa, há países que têm pacotes de incentivos semelhantes aos nossos. E mesmo assim conseguimos ganhar novos clientes e só o ano passado assinar quase 200 milhões de euros. Estes projetos continuam a gerar muitos postos de trabalho novos. Isto são tudo postos de trabalho criados. Eu nem estou a falar de quantos são mantidos. Porque se estivermos a falar de mantidos, estamos a falar de dezenas de milhares. Estou a falar só de novos postos de trabalho criados com estes projetos. E, portanto, aquele mito de este investimento inovador vai desempregar os condutores de carroças, também não vemos. O e-commerce, a nível de exportação, é muitíssimo interessante, cresce muito depressa. Na nossa perspectiva, é complementar ao negócio físico, mas exige planeamento e investimento em linha com muitas vezes o que se faz no negócio físico. E, portanto, não estamos só a falar de cliques para a direita e para a esquerda, é preciso planear campanhas digitais, é preciso planear a logística da empresa, é preciso planear uma série de dimensões da atividade da empresa para poder entrar de forma saudável e sólida nesta área e, portanto, fizemos aqui um grande esforço e eu acho que é preciso, agora nestes meses, fomentar isso. E porquê? Porque vos vou dizer, depois aqui mais para a frente, uma das principais dificuldades que eu acho que nós vamos ter, e temos hoje em dia, mas vamos continuar a ter até ao final da pandemia,
E, portanto, aqui o e-commerce, de facto, pode ser uma solução para alguns subsetores, mas deixem-me só dar esta nota, porque muitas vezes também não têm noção, 2/3 do e-commerce hoje em dia é B2B. Portanto, para quem acha que o e-commerce é só aqueles livros simpáticos que eu compro numa loja que já tem muitos anos e tem o nome de uma floresta, há uns quantos anos, não. Hoje em dia, de facto, há muita plataforma. Aliás, eu próprio fiquei impressionado. Nós temos em acervo cerca de 2.000 plataformas que monitoramos e oferecemos aos clientes qualquer coisa como 200. Portanto, informação detalhada. Como é que é o pagamento nesta plataforma, como é que pode entrar, como é que não pode entrar, se tem de ter um parceiro tecnológico, se não tem de ter parceiro tecnológico, como é que funciona, qual é a lista de parceiros tecnológicos. Pronto. Isso nós fazemos para este universo de 200. Mas não deixa de ser interessante ver que já nesses 200 há uma oferta global, de facto, para quase tudo e mais alguma coisa. Desde os moldes, os sapatos de luxo. Não é? E para nós pode ser perceptível os livros e os sapatos de luxo, mas se calhar não tínhamos essa noção em relação a setores de bens mais intermédios, onde o e-commerce já tem, de facto, volume relevante. Só para dar outra ideia, o e-commerce hoje em dia já representa, o e-commerce internacional, algo da dimensão do PIB americano. O que é que a pandemia afeta mais, e daí a importância do e-commerce? E o outro tema que eu queria relevar em termos de importância para as exportações, da manutenção de clientes. Pandemia, aquilo que nós ainda não conseguimos ultrapassar, e não só sentimos isso nós, a ICEP, como partilhamos, os nossos clientes também partilham isto connosco, este formato digital acaba por ser prático, por funcionar, mas é muito difícil ganhar novos clientes neste formato comercial atual. E, portanto, por isso é que eu estava a dizer que o e-commerce é uma boa alternativa para quem quiser expandir e continuar a ganhar novos clientes, porque ganhar novos clientes através do modelo clássico de feiras, de contactos, etc., quer queiramos, quer não, ainda vai demorar um bocadinho. Para vos dar uma ideia, na Europa, são raríssimas as reuniões que tenho com clientes fisicamente, mesmo para temas muito importantes. Fazemos uns digitais mais pequenos, com menos interlocutores, uns digitais com mais interlocutores, mas quase ninguém quer reunir. E não é por sermos portugueses, é assim com todos os países. E, portanto, para angariar novos clientes é particularmente difícil. O que é que, no entanto, o digital se tem revelado muito bom para manter clientes? Porque os clientes estão muito mais próximos, também não esperam pelo encontro na feira, não esperam por ter um encontro físico para. E, portanto, a nossa lógica é o seguinte, temos exportações, manter e trabalhar bem os clientes que existem, muito, muito bem, manter uma relação muito próxima com eles. Porque, muito provavelmente, muitos dos vossos concorrentes terão, se calhar, ter outras dificuldades e estão um bocado distraídos, portanto, também podem aproveitar isso. E, para ganhar novos clientes, utilizar o digital dentro do possível, nomeadamente o e-commerce. Partindo desta palavra-chave, resiliência, de facto, a União Europeia estudava o tema resiliência em todas as suas vertentes já há um par de anos e, afinal, veio-se a constatar, de facto, a sua importância. E isto dentro das empresas exportadoras. E porquê? Porque o Fórum tem promovido este debate sobre as exportadoras outstanding, que congrega um conjunto de empresas que têm em comum o facto de, para além de serem exportadoras e, portanto, contribuírem significativamente para a resiliência da economia nacional, terem um desempenho notável nessa sua atividade exportadora de crescimento e dos rácios que apresentam. É um grande prazer, porque, como verão, vamos ter um debate quase em família. O painel será composto exclusivamente por entidades ou empresas que ou são parceiras, ou são participantes, ou são patrocinadoras deste projeto, exportadoras outstanding. E queríamos, dentro deste quadro do webinar ou do web conference de hoje, no quadro das exportações, focar-nos sobre a recuperação, focar-nos sobre aquilo que as empresas, no quadro das exportações, precisariam para permitir a recuperação empresarial e a recuperação da economia, a qual sabemos não pode acontecer dissociada. Não teremos economia sem empresas, tal como não teremos empresas sem economia. E nesse quadro, no projeto das exportadoras outstanding, questionamos os nossos
parceiros, as nossas empresas participantes, de temas relevantes e temas que as deixariam preocupadas, que lhes tirariam o sono à noite, e concluímos que os custos de cumprimento e os custos fiscais são dois temas essenciais e que, naturalmente, são maximizados agora em função da crise pandémica que atravessamos. Para falar sobre estes temas em geral e pela forma que depois tiverem por conveniente, temos o Dr. José António Nogueira de Brito, que é Chief Commercial Officer e responsável pelas relações internacionais do Grupo Jerónimo Martins, e, portanto, temos um pé na indústria e na distribuição muito forte, também com uma relevância importante no mercado interno. O José Carlos Rosa, administrador delegado das Lojas Francas de Portugal, que eu atrevo-me a antecipar que, tem naturalmente um peso muito importante na exportação de bens e na qualidade do travelling, das deslocações, neste caso, aéreas, por quem as faz, quer em segmento business, quer em segmento de lazer, e que admite que nos diga que tem uma quebra de vendas muito significativa em função também daquilo que já falamos sobre os aviões, e estamos a falar do mesmo contexto, assim como o professor Pedro Leão, professor na área de Estratégia e Internacionalização aqui na nossa anfitriã AES Business School, e que, portanto, nos poderá naturalmente ajudar a enquadrar tudo isto. E eu permitia-me só, antes de passar a palavra aos convidados, fazer um pequeno enquadramento para depois suscitar, então, as intervenções dos colegas. Naturalmente que atravessamos dificuldades muito relevantes. Essas dificuldades são concretas e são de hoje. São mais largas do que os custos de contexto, os custos de cumprimento e os custos fiscais, e são maximizadas pela pandemia, como eu o referia. Mas também não nos podemos focar exclusivamente nas dificuldades atuais e temos, como dizia o Luís Castro Henriques, pensar também no futuro e como superar as dificuldades e, se possível, ser resiliente e aproveitar também as dificuldades enquanto oportunidades, nomeadamente trazer indústria para Portugal. Portanto, neste quadro, referia os custos de contexto e os custos fiscais, porquanto eles nos foram salientados pelas nossas empresas parceiras, e, eventualmente, mais à frente, pontuaria alguns exemplos de custos de cumprimento, de custos fiscais e algumas soluções que me poderiam parecer mais óbvias, e puxaria a brasa à minha sardinha, nomeadamente hoje, em dia de aprovação de Orçamento de Estado para 2021, e pelo menos a primeira versão do Orçamento de Estado para 2021. Uma vez que o professor Pedro Leão é da casa, deixaria para o fim, talvez começasse pelo José António Nogueira de Brito, repito, Chief Commercial Officer e responsável pelas relações institucionais do Grupo Jerónimo Martins, para lhe perguntar como é que vê tudo isto e, da forma que o entender por conveniente, como é que o Grupo Jerónimo Martins está a enquadrar as dificuldades atuais, como é que vê a superação destas dificuldades, que ajudas ou que apoios seriam relevantes e, sobretudo, qual é a sua visão pessoal sobre o tema mais relevante neste momento. Temos, digamos, esta dúvida sempre de base, aqui afastando-me um pouco dos temas da fiscalidade, mas em termos daquela que é elegida como, parece-nos a nós, uma grande prioridade, que é a manutenção dos postos de trabalho. Temos sempre esta dúvida se esse é o caminho correto, se é a manutenção dos postos de trabalho ou se é o apoio à criação de postos de trabalho. Percebemos perfeitamente, num contexto de uma pandemia, na sua primeira onda, nessa altura, uma duração que se estimava limitada, digamos assim, e, portanto, em que é possível pensar-se que se suspende a economia,
e nesse sentido esses apoios pareceram-nos fazer todo o sentido. Já quando se tornou claro que isto não é uma curta crise, digamos assim, e que muitas das coisas que mudaram poderão ter vindo para ficar, digamos assim, já nos faz mais confusão que se continue, digamos, a focar realmente os grandes apoios nesta lógica de manutenção de postos de trabalho e até de proteção, no sentido de, por exemplo, os mecanismos que, para a obtenção de apoios, obrigam ao não despedimento de empresas, por exemplo, a partir no primeiro trimestre do próximo ano, onde é absolutamente claro que as dificuldades não vão estar ultrapassadas e que as empresas vão estar ainda em contexto de crise e com muitas dificuldades económicas. Portanto, esta tónica na manutenção do emprego não nos parece a mais correta. Ao contrário, o incentivo à criação de emprego continua, a nosso ver, em Portugal a ser muito pouco real. E aqui sim falo da legislação laboral. Em Portugal, digamos, umas medidas absolutamente pontuais naquilo que diz respeito ao combate à Covid e, portanto, o IVA das máscaras, do gel, do não sei o quê, enfim, isto não tem absolutamente peso nenhum. E depois, a tal medida que eu dizia de efeito desconhecido, o e-voucher, que aparentemente já não deverá arrancar no início do ano, mas cujos resultados são absolutamente desconhecidos e nós permite-nos ter... Enfim, achamos que talvez seja muita criatividade, mas pouca objetividade. E, portanto, assim, à laia de introdução, digamos, a forma como vemos neste momento o Orçamento de Estado é, mais que tudo, uma oportunidade perdida de realmente ajudar as empresas, focar-se nas empresas como elemento fundamental de criação de emprego e de riqueza, e ao contrário, digamos, a manutenção do labirinto atual de taxas, taxinhas, institutos, comissões regionais, etc., sempre sem um foco na empresa diretamente. Portanto, infelizmente, continuamos a fazer uma avaliação bastante negativa. Passava para o José Carlos Rosa, que, como disse, é administrador delegado das lojas francas de Portugal e que, portanto, está a sentir de perto esta crise no lado do comércio. E eu comentava em conversa prévia que é quase um indicador avançado das dificuldades e dos eventuais sinais de retoma. Portanto, mais uma vez, deixo-lhe este quadro da economia, da recuperação económica, das dificuldades das empresas e de como as superar. Já agora, permitem-me só fazer-lhe uma pergunta, se enquanto indicador avançado já tem nas suas lojas algum indicador avançado de retoma ou se, pelo contrário, não a vislumbra ainda? Não. Aliás, nós somos uma empresa que trabalha exclusivamente em aeroportos. Estamos presentes nos aeroportos todos. Não estamos presentes em lojas de rua, portanto, somos um retalhista de aeroportos e daí que sejamos exportadores, porque tudo o que vendemos é para ser consumido fora do país. Trabalhamos muito sobretudo no setor alimentar e de bebidas, trabalhamos muito com produtores portugueses, tem uma presença muito grande, cada vez maior, é uma coisa que nós notamos. E para que tenham uma ideia, somos uma empresa relativamente pequena, temos menos de 7 mil metros quadrados de superfície. Antes da pandemia tínhamos 650 trabalhadores, mas fechámos o ano passado com 270 milhões de euros de vendas. Portanto, somos uma empresa com pouca área, poucas pessoas, mas com uma rentabilidade muito grande, com um volume de negócios significativo para a nossa dimensão. De facto, os primeiros 2 meses e meio deste ano foram bons, vínhamos a crescer a 2 dígitos, os aeroportos também estavam a crescer praticamente a 2 dígitos. Nós conseguíamos aumentar a eficiência em cima disso e em meados de março chegou a pandemia e caiu tudo. Fomos das empresas que não fecharam. Nós fechámos um fim de semana porque foi obrigatório toda a gente fechar. De resto, mantivemos todas as lojas abertas. Procurámos, claro, gerir as equipas e organizar ao máximo as nossas equipas.
Continuamos a comprar dos nossos pequenos e médios fornecedores nacionais, porque, de facto, neste período aumentou ainda mais a importância dos produtos portugueses no cesto de compras dos passageiros, tanto dos portugueses que iam para fora, como dos estrangeiros. Mas, de facto, neste momento eu posso dizer que os aeroportos vão fechar o ano com uma queda perto dos 70%. Uma queda de tráfego perto dos 70%. Entre os 60% e os 70%, mais próximo dos 70% do que dos 60%. Falava-se que o nível de tráfego de 2019 estaria recuperado em 2022, depois já era 23%, depois já era 24%, e agora os cenários mais otimistas falam 2024, meados de 2025. Depois há uns cenários intermédios e uns pessimistas. E eu acho que quem definiu melhor os possíveis cenários foi o Eurocontrol. O Eurocontrol disse que, dependendo de se a vacina estiver pronta e aplicada para o verão de 2021, isso gera uma confiança suficiente nos viajantes que fará recuperar os níveis de tráfego de 2019 no final de 2024. Se a vacina só estiver pronta e distribuída e aplicada para o verão de 2022, isso já empurra para o final de 2025, início de 2026. Se a vacina não tiver um efeito prático, efetivo, que faça as pessoas voltar a ganhar confiança para viajar, pode chegar a 2029. Ou seja, eles consideram que pode levar 10 anos a recuperação dos níveis de tráfego de 2019. Passava, então, que sei que tem muito a dizer também sobre o digital, para o professor Pedro Leão, professor de Estratégia de Internacionalização aqui da Casa, como referia, deixando-lhe este desafio igual ao dos Muito bom dia a todos, então. Antes de mais, felicitar o Fórum pelo sentido da oportunidade tanto do tema como do timing de discussão. Eu acho, de facto, infelizmente, a pandemia não me parece estar acabada. Acho que estamos no auge da segunda vaga. Se olharmos para a crise espanhola do início do século, houve uma terceira vaga também, no início da primavera. Portanto, é muito provável que as vacinas não entrem a tempo desta terceira vaga. Portanto, o ponto é, acho que isto vai se estender ainda durante algum tempo e é preciso ter planos e métodos para atacar este tema. Portanto, parece-me perfeitamente pertinente o tema e é um bocadinho aí que eu me queria focar. Antes de mais, também cumprimentar os colegas de painel e o público remoto em casa. Enfim, eu ia-me focar talvez nos fatores que me parecem mais determinantes para o bem, e se calhar para o mal em algum caso, mas para tentar relançar a economia. Eu aqui tentei uma perspectiva inside-out, tentar olhar para os fatores internos do país, intrínsecos, e depois olhar para uma perspectiva externa, numa lógica europeia e depois também global. Enfim, começando aqui com os temas internos, eu acho que vamos estar preparados, ou vamos ter que estar preparados, para ver mais Estado na economia. Enfim, não um Estado de polícia, eventualmente, mas um Estado, se calhar, vigia, sobretudo alguns setores que vão sofrer bastante, como estamos aqui a perceber, não é? Portanto, vamos ter que estar preparados para essa intervenção com mecanismos, com incentivos, com fiscalidade, eventualmente, mais criativa, no bom sentido, com sentido de Estado também nesse aspecto. Concordo absolutamente com o Dr. Ferraz da Costa, quer dizer, há aqui um desafio muito grande que é qual é a nossa capacidade efetiva de execução destes fundos. Quando sobraram 15 bi do 2020, vêm 45 bi dos 34 que tínhamos no âmbito do quadro europeu, portanto temos mais 12 bilhões. O engenheiro António Costa Silva dizia que nós temos uma boa ou até razoável capacidade de execução até aos 3 bilhões na economia por ano. Enfim, agora vamos ter uma injeção muito grande. Será que vamos ser capazes de executar isto? Como é que vamos fazer? Eu acho que vai ser determinante dois fatores, portanto, tanto a velocidade como a capacidade de execução. Acho que é determinante nessa perspectiva. Outro tema que já aqui falámos é uma oportunidade que eu acho que não vamos poder deixar escapar. Deixámos escapar, na minha opinião, a primeira, a segunda e a terceira vaga. A quarta revolução industrial não podemos deixar escapar, e esta é mais fácil, é digital, acho que vamos ter que apanhar de alguma maneira. Portanto, vamos ter que apanhar o desafio. Eu vejo números de redução da globalização de 15% a 35%. Eu aí concordo com o Dr. Castro Henriques. Não acredito que de facto aconteça. Aliás, não só pela procura, mas as próprias empresas. É difícil dizer que não a uma estrutura de custo que na Índia ou na China custa 9% do que custa numa Europa. 9% em termos de recursos humanos. É quase impossível dizer que não. Portanto, do ponto de vista da competitividade, a rentabilidade é impossível, mas eu acredito que haja alguma deslocalização, se calhar fatores ou setores estratégicos, farmacêuticas, biotecnologias, componentes, microeletrónica, optoeletrónica, questões mais estratégicas, eventualmente vamos relocalizar na Europa. Outro aspecto que me é muito caro, eu acho que é totalmente crítico nos próximos anos, não só para Portugal, mas para a Europa em particular também, é o tema do digital, e nomeadamente no gap de literacia digital que nós temos. Okay? Portanto, acho que há aqui uma necessidade brutal de investir em upskill e reskill dos nossos quadros. Okay? Há estudos na União Europeia que falam
que eu acho que, enfim, podem ser exagerados, mas até 2025, não é 2055, é 2025, em termos de cerca de 40% da massa de trabalho fora do mercado, porque não têm skills digitais. Ou seja, nem que seja só 5%, eu acho que isto é um choque. É um problema nem sequer é das empresas, é social, é de Estado, é uma série de temas. Portanto, há que olhar para isto e há aqui uma série. Já agora, partilhava só aqui umas imagens que eu tinha preparado, se for possível focar. Isto é um indicador da União Europeia, do DESI, já agora este, o Digital Economy and Society Index, portanto são dados da Europa. Eu fui buscar isto ontem. Nós, a nível da Europa, que é a média europeia, nós estamos em 21º, a nível dos 28. Portanto, não estamos muito bem em termos de fator humano, ou seja, em skills digitais ao nível do fator humano. Portanto, isto já diz de si muita coisa. Nós, no ranking do DESI, aqui vemos... Como? Isso. Mas é que o indicador, eu percebo, nós também temos esta pergunta muitas vezes dos investidores, que é, vocês em stock, eu peço desculpa por estar a interromper, Só agradeço. Este é um caso prático. Por favor, obrigado. O tema é, o que interessa mais é o output anual. Portanto, nós temos um output de gente que se poderia trabalhar em empresas altamente qualificadas, cerca de 30 mil pessoas por ano. O que para a nossa escala até não é nada mau. Em termos de disponibilidade de engenharia, em proporção, somos o segundo maior país a seguir à Alemanha. Sim. E, portanto, agora, nós temos um estoque de talento subaproveitado que nunca foi reposto até 2010, 11 ou 12. Falávamos há pouco nos desafios, como dizia que o futuro é incerto, e muito bem. Eu costumo dizer aos alunos, se 10% desta imagem for real, isto é assustador. Ou seja, isto é uma projeção interessante que é feita em gadgets disponíveis no nosso bolso por $1000 nos próximos anos. Ou seja, tecnologia por $1000 no nosso bolso, em função daquilo que é a expectável evolução da tecnologia e da inteligência artificial. Nós vemos que aos dias de hoje, 2020, temos inteligência mais ou menos de um rato, a quem diga que é de um gafanhoto, que já decide um animal assim tão pouco inteligente quanto isso. O que começa a ser chocante é, em 2030, o que está previsto é termos a inteligência por $1000 no nosso bolso de um ser humano. E já começamos a questionar se essa coisa quer estar no nosso bolso. Já não nos começa a chamar nomes, devíamos ter saído mais cedo daqui, daquela, e começa a ser estranho este paradigma. Outro aspecto que eu ouvi o Ministro Cisa Vieira falar anteontem na Business School no Porto tem que ver com o reforço financeiro das grandes exportadoras. Eu acho que é crucial ajudarmos as grandes empresas. Eu bem sei que Bruxelas não deixa, enfim, que estamos vedados a ajudar as grandes, mas acho que o Governo, e isso pareceu-me cá, boa vontade nesse aspecto, é tentar arranjar mecanismos expeditos para ajudar, seja com fiscalidade, seja de alguma forma, mas tentar dar acesso, no fundo, a muscular um bocadinho, que são elas que criam valor de alguma forma mais estruturado. Outro aspecto que eu acho que é peculiar em Portugal é o tecido empresarial. Nós, no universo à volta de 1.300.000 empresas, temos 99,9 empresas que são PMEs, das quais 96% são micro-PMEs. E depois temos quase nenhumas empresas médias, que é uma pena, e temos poucas empresas grandes, cerca de 1000, se usarmos a classificação de 250 colaboradores. Isto em si torna-se difícil o tema da escala, ou seja, como é que nós ganhamos uma escala efetiva lá fora. E acho que o digital, o tema das plataformas, pode ajudar a agregar a oferta e conseguimos, se calhar, com alguma tecnologia, com portais, com uma série de nuances que se pode ir buscar, conseguimos eventualmente agregar a oferta e começar a colocar mais escala nos mercados. Em termos europeus, eu não me queria esticar assim muito, mas há aqui 4 fatores, nomeadamente o tema da bazuca, vamos ver se aparece ou não, os 1.800 bilhões, a ver se aparecem de facto. Não se fala muito, mas eu gostava muito de ver um certo relaxe no PEC, não sei, pelo menos 2, 3 anos, acho que era simpático, sobretudo se esses cenários até 2029 se verificarem, não é só a aviação que vai sofrer, são outros, de certeza, portanto, era simpático poder olhar para isto. Olhar também para o andamento das principais economias de exportação, muito dependentes sempre da Espanha, da Alemanha, da França, perceber como é que vão evoluir, obviamente que vai influenciar muito o nosso setor. A Europa em si olha essencialmente para 3 vetores, o Green Deal, tudo o que é sustentabilidade, a parte da transformação digital e olhar também para o reskill e esta resiliência dos quadros e tudo mais. Por fim, o último fator que eu acho que é estrutural é tentarem a autonomia energética. A Europa cada vez mais vai tentar ser o mais autónoma possível, portanto, quem apostar nesta fase vai de facto, nesta área, vai conseguir, de facto, ter mais resultado. Finalmente, os fatores externos globais. Enfim, isto agora já numa ótica mais macro. O que se prevê é, de facto, a aceleração da transformação digital e o aumentar deste gap de iliteracia digital. O 5G até o 6G vão ser certamente determinantes nesta guerra. Falando neste tema, a crescente bipolaridade do mundo, China com os Estados Unidos, não é só para ver uma cara nova em Washington, que de facto isto vai ser diferente. Há de facto aqui um clash de 2 grandes blocos. Vamos ver como é que um país como Portugal se consegue inserir nesta nova realidade.
Eu concordo consigo, de facto, a globalização, eu não acredito que caia sequer 15%. É capaz de haver qualquer redução pontual, mas vai haver um ajuste de alguma forma, em termos de localização, eventualmente. Portanto, tentar perceber como é que isso se pode fazer. Há aqui novas nuances. Falou há pouco nas plataformas, por exemplo, e falamos no Alibaba também, aqui gostei de ver no seu slide, é pouco conhecido, se calhar, de algum público, mas o Alibaba veio a Portugal dizer a parte dos nossos empresários, assim, vocês têm alguma dificuldade em dominar o mandarim, a China é um país complicado, vocês assinam muitos MOUs e memorandos, mas as coisas às vezes não têm tração. A China, se calhar, é melhor vir até vocês. E nós criamos aqui um portal integrado com a oferta de Portugal, uma coisa muito bonita, quase um sub-market, um marketplace só para Portugal, onde eu agrego a vossa oferta, coloco imediatamente no mercado de centenas de milhões de consumidores de classe média e alta, em alguns casos, que é super importante, porque isto é um novo paradigma. Eu, quase à distância de um clique, faço negócio. Veio a Portugal dizer isso num evento da ICEP. Exatamente. Ainda bem, excelente. Mas é uma coisa que não faz parte do nosso... E as plataformas, cada vez mais, e era o meu último tema, voltando às plataformas, eu acho que vão ser o grande paradigma da competição, até dos grandes blocos, não só entre empresas, mas entre países e entre até, se calhar, continentes. E é preciso começar a conhecer esta realidade, que isto é um novo mundo. As pessoas hoje vão à FNAC encomendar um telemóvel, não estão a comprar à FNAC. É curioso, eu às vezes testo com os meus alunos, pergunto quantos é que vocês acham quando vão à FNAC, compram à FNAC, quase toda a gente acha que é a FNAC. Aquilo é um marketplace. A FNAC ganha dinheiro a vender com os seus concorrentes dentro das suas portas. E ficam todos contentes. Okay? O mundo hoje é uma rede, de facto, é mais coopetição, eu colaboro e compito em algumas esferas. Portanto, isto é muito mais complexo, é muito mais difícil fazer uma boa gestão. E com isto, passo a palavra aos meus colegas. Muitíssimo obrigado. Um conjunto grande de temas para reflexão e, eventualmente, esse digital, para poder ser agarrado, precisa de um investimento muito grande. Eventualmente, muito mais até OPEX do que CAPEX, mas que no final do dia é OPEX, e daí que as empresas digitais tenham prejuízos consecutivos durante muitos anos e uma capitalização bolsista muito significativa, que estão a ganhar cota e escala, coisa que, à nossa dimensão, nós não conseguimos. E também uma pequena provocação, a Alibaba colocando-se como um marketplace de empresas portuguesas, mais uma vez, colocamos nós portugueses nas mãos das forças de decisão ou dos centros de decisão estrangeiros, precisamente por falta de capital, e provavelmente as margens passarão para a Alibaba e a capacidade de colocar os nossos mercados também para a influência chinesa. O Fórum tem efetivamente comentado a necessidade, primeiro, de apoiar o cash flow das empresas. Teve uma proposta que me parecia muito razoável e oportuna, de permitir um reporte fiscal para trás dos prejuízos que agora fossem apurados pelas empresas durante a pandemia. Porquê? Porque, a ser possível um reporte para trás, isso significava que as empresas tinham tido resultados positivos, portanto, isso permitia, de imediato, distinguir a boa da má moeda, o trigo do joio, identificar aquelas empresas que tinham dificuldades conjunturais e não dificuldades estratégicas que já vinham de trás. Adicionalmente, teria a grande vantagem de não ser uma despesa fiscal, porque, naturalmente, ao utilizar o reporte para trás e recebendo agora um cash por reembolso de imposto já pago, significa que o prejuízo deste ano não está disponível para reporte nos anos futuros, como naturalmente estaria, e aproveito para dizer que há, de facto, uma extensão destes prejuízos fiscais agora de 20 e 21 por um prazo mais dilatado, mas digo, não estando, sendo agora já utilizado no reporte para trás, não estão disponíveis para o reporte para a frente e, portanto, por essa razão, não há um verdadeiro incentivo fiscal, não há uma despesa fiscal, há apenas uma antecipação do reembolso, precisamente quando as empresas necessitam e precisamente para aquelas que têm dificuldades pontuais e não dificuldades estruturais. Depois, o Fórum tinha uma outra, e tem uma outra proposta que também me parece fazer muito sentido, que é de ajudar à criação de maior dimensão empresarial e de maior capitalização das empresas através da criação de um incentivo, agora um incentivo fiscal, de crédito fiscal por investimento em unidades de participação ou em fundos de concentração e reestruturação empresarial, decalcado do CIFID que existe para fundos de investigação e desenvolvimento, que permitiria identificar as boas empresas suscetíveis de serem
concentradas, de ganharem mais massa crítica e, simultaneamente, de reforçarem a sua capitalização, se houvesse bazuca e, eventualmente, com um regime de co-investimento por parte do Estado. Porquê? Porque esse co-investimento, entrando o Estado só onde os privados já tivessem entrado e nessa proporção, permitiria também, mais uma vez, separar o trigo do joio, uma vez que haveria skin in the game e que, portanto, o Estado prescindiria da necessidade de ter que, com base em critérios que não se conhecem nem se aferem muito bem, determinar as empresas a que investiriam.